Agora falando em 2024, vamos falar a verdade? Você terminou 2023, naquela semana entre 2023 e 2024, última semana do ano, entre Natal e Ano Novo, pensando as suas metas, os seus objetivos para esse ano. Eu não sei quais são suas metas e objetivos, talvez foi aquela meta de eu vou entrar naquela escola de idiomas, porque 2024 é o ano que eu vou aprender a falar inglês. Fala, exatamente. Talvez a meta foi que esse ano vai ser o ano que eu vou entrar naquela pós-graduação, naquela faculdade, no mestrado. Talvez a sua meta foi que esse é o ano da academia. Então você já entrou numa dieta que a partir do dia 1 de janeiro, você somente está tomando água com limão, só isso, mais nada. Você fala dieta e academia. Quais são suas metas e objetivos para esse ano? Talvez sua meta e objetivo é que esse é o ano que eu vou ler 100 livros, no final do ano eu vou olhar para trás e ver 100 livros lidos. Se parar para pensar, você fez exatamente essa meta ano passado. Mas você olha para trás e fala assim, quantos livros eu li mesmo? Não foram 90, não foram 100. Se você fizer uma conta para ler 90, 100 livros no ano, são cerca de 2 por semana. É muita coisa, para mim é demais. É por isso que eu amo os meus amigos que são absurdamente inteligentes, que leem 100 livros por ano. Por quê? Porque eu sento com eles, tomo um café, eu gosto de conversar, e a hora que eu tomo um café com eles, eles me contam tudo sobre o livro, eu fico sabendo sobre o livro deles. E é legal. Qual é a sua meta e o seu objetivo? Talvez no primeiro dia do ano, aqui, ativando o sobrenatural, o que Deus falou com você ontem à noite, foi talvez que o mais importante é a presença de Deus, e você se conectou com Deus, e bênção, amém, maravilhoso. Mas daí eu tenho quase certeza que hoje você acordou pensando, e se eu tivesse hoje uma palavra de Deus, que vai vir então uma conexão de Deus para mim, e que por meio dessa conexão, uma pessoa que Deus vai conectar para mim, de preferência um cara muito rico, uma pessoa muito influente, uma pessoa muito relevante, e a hora que eu ouvir essa voz, eu vou saber que nessa conexão, a partir daí tudo vai romper e vai ser maravilhoso. Talvez você veio com essa expectativa. A palavra atual para isso chama-se collab. Já ouviu falar em collab? Colaboração em inglês, collab. Existem colaborações acontecendo há muitos anos na indústria, principalmente da moda. Eu não sei se você lembra, mas ouviu falar das colaborações, collabs entre Adidas e Gucci. Duas grandes marcas. Por que elas entram em colaboração? Muito simples. Porque uma tem abrangência num mercado específico, outra em outro mercado. Quando elas entram numa colaboração, as duas empresas passam a ter abrangência em vários mercados diferentes. Há uma expansão, o reconhecimento daquela marca, daquela empresa, daquelas pessoas é expandido. Adidas e Gucci, Adidas e Kanye West, junto com Yeezy. Também Chanel e Pharrell Williams. Uma colaboração que aconteceu de muito sucesso no mundo da moda. Supreme e Louis Vuitton, ou Supreme Louis Vuitton. Crocs e Justin Bieber. Lembra desse collab? Crocs era feio demais, até Justin Bieber colocar no pé. Quando ele colocou no pé e colocou a marca dele, aí, a partir daí todo mundo queria comprar aquele Crocs caríssimo. Dior e Nike, Apple e Hermès, ou Apple e Nike. Esses são collabs que você já ouviu falar. E talvez você está pensando assim, qual é a palavra de Deus para mim hoje à noite, de uma colaboração, um collab com uma instituição, com a empresa? Pastor, fala para mim, qual é a empresa que eu preciso entrar? Pastor, fala para mim, eu não estou sabendo o que fazer agora, eu estou na verdade buscando a direção de Deus, eu não sei se eu continuo na pós-graduação, ou se eu entro no estágio, eu preciso saber o que fazer. Mas fala direito, porque se eu tomar uma decisão errada, e se o meu marido estiver lá no estágio, eu entrar na pós-graduação, o que é que vai acontecer? E a gente fica buscando uma palavra de Deus, porque nós queremos collabs daquilo que nós vemos aqui na terra. E hoje eu quero compartilhar com vocês, o título da palavra dessa noite é Collab 2024. Qual é o Collab 2024 mais trending, de tendência, mais maravilhoso, mais
impactante, que todo mundo fica sabendo e que vai dar certo se você obedecer exatamente isso. Tem um homem na Bíblia chamado Josué. Josué, ele era um homem que ele seguia um outro homem chamado Moisés. Moisés era aquele cara, aquele homem, que ele de repente trouxe uma palavra para o povo de Israel que estava cativeiro, lá no governo egípcio, no império egípcio. Ele libertou o povo de Israel das mãos dos egípcios, mas eles ficaram no deserto durante muito tempo, até que de repente Moisés, ele morre. Esse homem que via Deus face a face, esse homem que falava com Deus, de repente ele morre, e agora aquele jovem Josué, que era, na verdade, servo de Moisés. É interessante que se nós lermos as Escrituras, até este momento, Josué capítulo 1, nós vamos ver que em todos os momentos, Josué é apresentado como servo de Moisés. Mas a partir do capítulo 1 de Josué, existe uma narrativa um pouco diferente. Eu quero ler com vocês aquilo que ele ouviu de Deus, da boca de Deus. Imagina você ouvir de Deus hoje à noite. Imagina você estar lá no seu quarto, está lá na sua casa, está lá no seu lugar secreto, e você de repente ouve Deus falando com você face a face. Olha só que Deus falou para este homem, versículo 5, Josué, enquanto você viver, ninguém conseguirá te resistir, ninguém será capaz de resistir você. Por quê? Porque eu estarei com você. Uau, imagina você ter essa palavra. Ninguém pode resistir você. Tudo aquilo que você fizer, onde você colocar a planta dos seus pés, você vai ser bem sucedido. Aquilo que você fizer, os relacionamentos que você tiver, o trabalho, o projeto que estiver em tuas mãos, tudo vai florescer, o seu trabalho vai crescer mais e mais, a sua família vai ser uma família abençoada, vai ter bom relacionamento de filho com pai, pai com filho, filho com mãe, vai ter bom relacionamento até do genro e da nora entrando para a família, os seus netos, eles vão amar você, tudo o que você fizer será muito bom, ninguém vai poder resistir você. Eu gostaria muito de entrar em 2024 com a palavra de Deus olhando no meu olho e falando assim, Tiago, ninguém poderá te resistir, tudo que você fizer será muito bom. Quem que gostaria disso? Fala sério, demais, ativando o sobrenatural, recebendo uma palavra de Deus como essa, uau, seria maravilhoso. Mas é interessante que ele continua dizendo assim, no versículo 6, Deus para Josué, seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Ou seja, Deus ele acaba de entregar a Josué duas ferramentas necessárias para que ele viva essa vida de abundância, de bom sucesso. Seja forte e seja corajoso. Seja forte e seja corajoso. Por quê? Porque Josué não tem apenas a ver com você. Vamos falar a verdade? Nós muitas vezes lemos a Bíblia, ou nós chegamos à igreja, para a gente ouvir a palavra de Deus para nós, e nós vivemos num narcisismo tão absurdo, não apenas no mundo, mas gospel, em que nós pensamos que tudo tem a ver com a gente. Ninguém vai poder me resistir. Ninguém vai poder me resistir, então assim, tem a ver com o meu crescimento, com a minha vida, com aquilo que eu quero fazer. E Deus ele está deixando muito claro para Josué e para nós hoje à noite, Ele está deixando claro para nós, que não tem a ver com você, é além de você, eu estou te usando como vaso, nas mãos do oleiro, na verdade eu estou usando você, eu te chamo pelo nome. Deus ele fala para nós que Ele nos chama pelo nome, Ele diz para nós que nós somos filhos amados dEle, Ele fala para nós que Ele tem algo maravilhoso, algo grandioso para nós, mas não tem apenas a ver conosco. A sociedade, de alguma forma, a cultura desse século, de algum modo, quis nos ensinar que tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver comigo. Tiago, capítulo 4, vai falar que é exatamente por isso que nós entramos em guerras e discussões, e nós estamos
constantemente em brigas uns com os outros, porque nós queremos o que nós queremos, da forma que nós queremos e ponto final. Sendo que Deus, Ele fala para nós que é muito além de você. Josué, eu estou te chamando, eu estou falando com você, eu estou te empoderando, eu estou derramando a minha unção sobre você, o meu favor sobre você, porque tem muito além da sua vida, tem a ver com o meu plano sobre a terra agora mesmo. Porque a terra, quando você olha para a direita, para a esquerda, você vê podridão, você vê fome, injustiça, você vê pessoas abandonadas, mas eu te chamei pelo nome, não apenas para que agora você participe de uma bolha gospel, agora você seja a pessoa virtuosa, que tudo dá certo para você, não, mas é para que a partir de agora, quando você tem muitos pães e muitos peixes em suas mãos, para que você possa agora compartilhar com aquele que tem fome, com aquele que tem sede, com aquele que está nu, com aquele que não pode, ou seja, eu te chamo pelo nome, por quê? Seja forte e corajoso, porque você vai conduzir o meu povo. Você vai dar continuidade naquilo que eu disse até agora. Mas ele continua falando mais. Olha no versículo 7, no meio dele, ele fala assim: não se desvie da minha palavra, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. A minha palavra, não se desvie dela, nem para um lado e nem para o outro, porque assim você vai ser muito bem sucedido em tudo que você fizer. Ele continua falando ainda mais: relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esses versículos que nós lemos até agora, eles têm para nós um tesouro tão abundante, que definitivamente muda a nossa história de 2024. Eu, enquanto ia dormir, do dia 31 para o dia 1, eu queria dormir porque eu estava bem cansado. Eu não estou mais naquela rotina de celebrar a passagem do ano e sair de casa e ver o pessoal numa casa, depois ver em outra casa, depois ver em outra casa. A galera da igreja estava ligando para a gente, 2 horas da manhã: pastor, vem para cá, e estava muita gente lá. Eu queria, na verdade, dormir, eu queria descansar. Eu estava cansado, de verdade, eu queria descansar. Mas a hora que eu fui dormir, literalmente 30 minutos depois do meu sono, eu acordo, eu desperto, como se eu tivesse já dormido 8 horas seguidas. E o Espírito Santo começa a falar comigo sobre vocês. O Espírito Santo começa a falar claramente comigo sobre esta noite, sobre este momento. Essa palavra que eu estou compartilhando com vocês, eu nunca compartilhei antes da minha vida. Porque o Espírito Santo preparou exatamente para vocês. Toda vez que eu quero compartilhar a palavra de Deus, eu não quero compartilhar uma palavra de Deus um sermão que seja lindo aos olhos humanos, mas na verdade, aquilo que o Espírito Santo tem para falar. Porque aquilo que ele fala é lindo, é maravilhoso e gera frutos. O que ele disse para mim claramente nessa madrugada, e depois continuou dizendo, é que ele tem um collab de sucesso para a minha vida e para a sua vida. Mas é necessário que haja um collab, uma colaboração. Qual é o collab? É que de repente Neymar Júnior vai entrar aqui e vai ser parceiro do ministério? Ou do seu ministério? Ou da sua vida? Ou da sua família? Ah, será que é porque Bill Gates, ele vai chegar e vai falar aqui para nós, para cada um de nós, que vai deixar uma porcentagem muito grande da sua instituição filantrópica para entregar para nós milhões e milhões de dólares, e assim nós vamos ser bem-sucedidos? Na verdade, o collab de sucesso que Deus falou para mim é muito simples. A minha fé e os planos dele. Só isso. A minha fé e os planos de Deus. O que Deus fala para nós hoje à noite, e eu notei porque eu não podia deixar essa palavra profética de lado. Em 2024, de verdade, menos objetivos, mais fé, é igual mais paz.
menos objetivos. Não, mas espera aí, pastor, eu acho que você está mandando mal. Eu estava esperando, sabe, aquela palavra de coach, que você ia me dar algumas frases que eu ia olhar para o espelho todos os dias de manhã, e aí eu ia saber que eu tenho a força, e que eu posso fazer tudo, e que tudo vai dar certo, mas de repente, você vem com uma palavra contrária, falando assim, menos objetivos. Deixa eu falar uma coisa clara para você, a palavra de Deus tem claramente objetivos. Eu disse antes, Deus ele tem um objetivo para tudo aquilo que Ele faz. Deus não chegou no terceiro dia da criação do mundo e de repente falou assim, nossa, a minha posterior agora machucou, deixa eu ficar descansando durante uns 2, 3 dias, para depois eu voltar a trabalhar. Não, Ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, e no 7º dia Ele descansou. O nosso Deus é um Deus de projetos, o nosso Deus é um Deus que cumpre tudo aquilo que Ele promete, o nosso Deus é aquele que faz, mas Ele fala para nós, menos objetivos seus, mais dos meus, porque a verdade é que a minha vontade, ela pode ser ok, mas somente a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A minha vontade pode ser legalzinha, bonita aos olhos dos homens, mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Menos objetivos nossos, mais fé. O que é a fé? Sem fé, ninguém verá o Senhor. Eu não tenho condições de agradar a Deus se eu não tiver fé. E o que é a fé? Fé é a certeza das coisas que não se veem. O médico fala, o diagnóstico é esse, é de morte. O diagnóstico é de não tem mais condições. Você não vai mais sair dessa situação. Mas a minha fé é no Deus que tudo pode, porque eu sei quem tenho crido. E estou certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu pedi ou pensei. Fé é a certeza que Deus tudo pode. Eu amo o anjo Gabriel, quando ele vai conversar com Maria, ele fala assim para ela, sobre o nascimento de Jesus, que o Messias, o Salvador, o Emanuel, Deus conosco, está no ventre dela. Então, a palavra dita naquele momento é, nada é impossível para o Senhor. Por quê? Porque ela olha para ele e fala assim, eu sou só uma virgem, eu não tenho condições de dar a luz a ninguém, porque eu não tenho relação com ninguém, naturalmente é impossível. Naturalmente, pastor, é impossível que o meu 2024 seja de abundância nas finanças. Naturalmente, pastor, é impossível que o meu 2024 seja abundante na família. Eu olho para minha família e só vejo caos. Os meus primos brigam um com o outro, marido com esposa, esposa com marido. Naturalmente, é impossível diante do mercado de trabalho. Naturalmente, é impossível diante da economia do país. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nós não servimos um Deus que age apenas no naturalmente, mas é do Deus do sobrenatural, que faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Mais fé é mais confiança no Senhor. Aquilo que mais agrada o meu coração, o que mais me deixa feliz de tudo, é quando eu tenho o meu filho comigo, 7 anos, lindo, cheio de energia, cheio de criatividade, mas quando ele olha para os meus olhos, ele fala assim, vamos papai, vamos, eu acredito em você, vamos papai. Um dia desses, uns meses atrás, a gente estava lá num clube da cidade, e era uma tarde assim, meu filho chegando agora no clube, se enturmando com a rapaziada de 7, 8 anos, e estava eu lá, papai, com ele. Falei assim, tudo bem, filho, vai lá, tipo assim, joga a bola com a galera. Estava a galera toda. Devia ter uns 3, 4 menininhos de 7 a 8 anos. De repente chegou aquela gangue. Sabe a gangue? Que os meninos de 7 a 8 anos, a hora que vê a gangue chegando, meninos de 9, 10 anos, acham que são gigantes, Golias, entrando no campo. Chegou a gangue, uns 7 meninos. Aí eu só vendo só. Éramos novos ali no clube, né? Então, tudo bem. E eu vendo de fora, aí de repente eu começo a ver eles tirando o time. Quando eles tiram o time, eu vejo que um dos meninos fala assim, de 9 anos. Não foi o seguinte, vocês de 7 ficam no canto, nós de 9 ficam no outro, é nós contra vocês.
Eles já são mais velhos, mas isso daqui é covardia. 7 anos contra 9 anos. E 3 garotos contra 7 garotos. Absurdo isso. Eu olhando de fora. Aí eu entrei, eu falei assim, deixa eu tentar, né, ajudar meu filho, né? Viu, rapaziada, vocês não querem, na verdade, dividir direito aí? Pega uns 3, 4 meninos de 9, coloca de um lado, meninos de 7 do outro lado, mistura, vamos dividir direito. Não, tio, a gente não quer, a gente quer desse jeito aqui, tá bom. Eu olhei para eles, eu pensei assim, moleque folgado. Ele sabe que eu sou pastor, brincadeira, né? Eu falei, quer saber? Então tá bom, então, rapaziada, vamos fazer o seguinte, vocês de 9 num canto, 7 no outro, e eu vou jogar com os de 7. Vou falar uma coisa para vocês, dei a vida no jogo. Dava carrinho na molecada de 9 anos. Cada carrinho eu olhava assim, eu falava assim, eu quero ver se tem algum pai aqui, porque se tiver algum pai aqui vai me denunciar no clube. O importante é o seguinte, é que nós competimos. Não, mais do que isso, nós ganhamos. 12-8. Eu vendo a alegria do meu filho, olhando para ele assim, pai, eu não sabia que você jogava tão bem. Eu falei, eu jogo muito com a galera de 9 anos. É menos objetivos nossos, mais fé, igual mais paz. Olha para 2023, fala sério. No seu modus operandi, você viveu em paz? O que é a paz? É interessante que um judeu, quando vai cumprimentar outro, ele inicia a conversa dizendo shalom, a paz. E ele termina a conversa dizendo shalom, a paz. A paz é a presença de Deus. Olha para trás, 2023, vivendo um ano em que nós obedecemos, talvez, o planejamento de mais objetivos. O importante é ter objetivos assim, assado e de outra forma. Mas hoje nós ouvimos Deus falando para nós, a minha fé, com os planos de Deus, nós temos um collab de sucesso. Agora tem uma coisa que Josué fazia, que dava certo. Então tem uma coisa só que eu quero ensinar para vocês, compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo ensinou para mim. Só uma coisa que dá certo. Josué capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim, de manhã bem cedo, Josué. De manhã bem cedo, Josué. De manhã bem cedo, Josué. Josué tinha o hábito de manhã bem cedo fazer 2 coisas, só 2 coisas. 2 coisas. Fala assim, 2 coisas. Fala para a pessoa do seu direito, à sua direita, 2 coisas. Da esquerda, fala assim, eu não gosto de repetir o que o pastor fala. Só 2 coisas. Ele se levantava e ele ouvia. Só 2 coisas. De manhã bem cedo, não te apartes desse livro dia e noite, noite e dia. Não se aparte dele, não fique distante dele. De manhã bem cedo, Josué se levantava. Josué não ficava deitado, esperando que em algum momento o profeta iria bater na sua porta e falar, levanta daí meu brother, tem algo novo para você. Ele se levantava e ele fazia o quê? O que Deus comandou a ele lá no capítulo 1. Dia e noite, noite e dia, medite nas palavras deste livro. Obedeça tudo aquilo que esse livro diz para você. E o que é que esse livro diz para você? Esse livro diz para você que quando a sua alma ela está muito triste, o que é que você deve fazer? Conversar com o seu amigo, né? Falar sobre os seus problemas para ele. E daí ele também está triste, vai te compartilhar mais tristeza ainda, e de repente a gente fica num ciclo vicioso de tristeza. Não, o que a palavra fala para nós, em Salmo 103, bendiga o Senhor, ó minha alma, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Se eu estou triste, eu acordo bem cedo, não faz sentido para os homens,
Eu acabei de ouvir não ontem. Eu acabei de ter uma porta fechada diante de mim ontem. Mas de manhã bem cedo o que eu faço? Eu bendigo o Senhor. São décadas atrás. Nós tínhamos apenas uma casa. Nós olhamos para a situação. É impossível aos olhos humanos. Existe apenas uma casa lá em Sertãozinho. Mas eu bendigo o Senhor. Ó minha alma, com o quê? Com tudo que eu tenho. Eu tenho nas minhas mãos apenas 5 pães e 2 peixes, mas eu bendigo com tudo que eu tenho. Talvez eu não tenha mais nada nas minhas mãos, mas eu tenho a minha voz. É por isso que enquanto eu canto, enquanto eu adoro, os anjos do Senhor, eles estão trabalhando a favor daqueles que temem a Deus, que louvam a Deus. Eu preciso acordar de manhã, levantar. Eu preciso levantar, bendigo o Senhor, ó minha alma. Ouvir a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus dia e noite, é lembrar que a palavra de Deus fala para nós que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Posso falar uma verdade para vocês? O Espírito Santo falou para mim claramente nas últimas semanas. Nós temos buscado um Deus do possível. E nisso ele entristece. Nós temos buscado um Deus do possível. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está lendo na palavra de Deus que Ele é um Deus do impossível, mas nós buscamos a Ele por aquilo que é possível. Algumas semanas atrás, o meu pastor, quando eu era adolescente, que foi tão fantástico na minha vida, me ensinou tantas coisas. Nós descobrimos que ele estava com um câncer no seu estômago, e era tão grande, mas tão grande, que era uma cirurgia de muito risco. Pessoas em diversas partes do mundo estavam orando por ele naquela hora da cirurgia. E Deus falou para mim claramente isso: vocês me buscam pelo possível. Eu falei: Deus, como assim? Está um câncer. Olha só a situação que é. Ele falou: pois é, Tiago, conversa com ele. Eu fui conversar com ele, com a esposa. Eu lembro que 20 anos atrás, ele bebia coca sem parar. Ele bebia refrigerante sem parar. Ele comia coisas que eram indevidas, que não eram boas, sem parar. Que eu e você fazemos. Quando eu medito na palavra de Deus dia e noite, noite e dia, o que eu faço? A palavra modela o meu corpo. Oramos a Deus pelo possível, sendo que nós deveríamos buscá-lo pelo impossível. Sabe por que gerou um câncer? Não estou falando que é todos os casos isso, tá bom? Entenda isso claramente. Eu sei que em muitos casos, na verdade, existem mutações, isso aconteceu na minha família. Eu estou falando, na verdade, para vocês com experiência, porque a minha sogra, ela faleceu com câncer. A tia da minha esposa com câncer. Recentemente, ano passado, a irmã da minha esposa, minha cunhada, com câncer. Todos da mesma área. Mas olha só, nós estamos negligenciando. O meu corpo é templo do Espírito Santo, por isso eu preciso cuidar dele. Menos os meus objetivos. Meus objetivos é que eu quero me afundar na minha ansiedade, nesse alimento. Nisso que eu sei que me faz mal, e eu sei que lá na frente vai corroer os meus dias. Eu vi uma entrevista de uma mulher muito bonita na Itália, um jovem vendo ela passar, ele queria somente paquerar ela, ele pega o iPhone dele e coloca na boca dela, perguntando assim: qual é o segredo da sua beleza? Ela fala assim: como assim? Ele fala assim: quantos anos você tem? Ela fala: eu tenho 67 anos. Ele fala: uau, você é muito bonita, parece ter 40 e poucos anos. Ela falou assim: é muito simples, eu tomo cuidado daquilo que eu coloco dentro de mim, porque tudo aquilo que eu coloco dentro de mim, uma hora vai ser colocado para fora, e vai ser revelado. Aí ele fala: mas me explica um pouco mais disso. E ela começa a falar: na verdade, tem muito a ver, muito além do que somente aquilo que você ingere, alimento, bebida, mas também aquilo que você medita em livros, em literatura, aquilo que você consome para a sua alma. Se eu consumir livros ruins, noticiários ruins, se eu consumir notícias
tolas, bobas, que geram inveja, que geram destruição, o que vai acontecer com a minha alma? Eu fico azedo, amargo. O que acontece é que quando eu entendo o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu busco nele tudo aquilo que eu preciso. É menos objetivos nossos, mais fé, mas para acontecer isso, ao acordar, me levantar e ouvir, eu preciso pegar a palavra de Deus. Qual que é a primeira palavra de importância da sua vida? É o seu smartphone? É as redes sociais? Ou é aquilo que o seu pai tem para falar para você? Eu sinto que a gente entrou num ambiente de palavra não popular. Mas a palavra de Deus, ela confronta nossas vidas. Sabe, o nosso Deus, Ele não disputa primeiro lugar com a gente. Em nada. Ele não vai disputar primeiro lugar com nenhuma outra coisa. Ou é Deus, a sua palavra, o seu Espírito, ou é nada. Moisés, ele fazia somente duas coisas. Ele tinha o hábito de levantar e de ouvir. O que Josué fez é que ele conectou a sua fé com os planos de Deus. Mas pastor, eu acho que você está falando isso porque você é pastor. Para você é fácil. Sim, parece que tem vocês imaginam, né, que pastores têm talvez já um canal direto, né, linha direta com Deus. Não. Mas eu vim aqui falar para vocês, não apenas como pastor, mas como alguém como você, que trabalha com você. Eu tenho uma empresa, eu trabalho no mercado como você trabalha. Eu acordo todos os dias, e no meu trabalho, na verdade, exatamente nesse momento que nós estamos do ano, o meu celular ele não para de tocar, fica na verdade de madrugada tocando, porque é mercado do Brasil, é mercado fora do Brasil, são outros lugares diferentes, com culturas diferentes, que não respeitam a palavra de Deus. Mas deixa eu falar algo para você. Esse collab, a minha fé com os planos de Deus, dá certo. Por quê? Quando nós entendemos que Ele não chama para essa colaboração apenas Josué, que era um sacerdote, mas Ele chama eu e você, que somos fazedores de tenda, aqueles que produzem tenda, aqueles que estão no mercado de trabalho, aqueles que são professores de escola, aqueles que são talvez executivos, aqueles que são bancários, aqueles que trabalham no mercado, está na faculdade, está na sua escola, não importa onde você está, é menos dos nossos objetivos e mais da fé, com mais paz. Se a gente fizer isso, a gente vai notar na vida de Josué, que ele teve alguns resultados. Será que os resultados que ele teve foram bons? Josué liderou Israel até a terra prometida. Uau! Ele liderou um povo todo até a terra prometida. Josué derrotou Jericó. Como? Porque ele tinha um braço muito forte, né? Não, porque ele tinha uma voz de adoração. Enquanto o povo marchava ao redor de Jericó, adorava a Deus e as muralhas caíram. Josué dividiu a terra de Canaã entre as 12 tribos de Israel, ou seja, ele não apenas foi muito excelente naquilo que diz respeito à casa de Deus, mas também ao governo da cidade, ao mercado de trabalho, à economia, à política. Deixa eu falar algo para você. Quando nós entendemos essa colaboração, a minha fé com os planos de Deus, nós vivemos algo abundante para nós. Não sei se você sabe, mas Josué não tinha planos, objetivos anuais. Ele não começava dia 1 de janeiro de 2024 falando, esse ano os meus objetivos são esse. Ele só tinha apenas duas coisas.
que ele fazia todos os dias, não importa se era primeiro dia do ano ou último dia do ano, ou se era dia 2 de junho, essa palavra que eu tenho para compartilhar com você, não é apenas para hoje, dia 2 de janeiro de 2024, mas é para o seu mês de maio, o seu mês de julho, o seu mês de agosto, ou seja, é você simplesmente acordar, se levantar e ouvir a voz de Deus. Será que nós podemos nos comprometer em 2024, de ter uma colaboração, uma parceria com a presença de Deus? Nós queremos ter resultados bíblicos, para isso precisamos ter comprometimentos bíblicos. Chega de termos comprometimentos mundanos. Comprometimentos mundanos é: pastor, todo mundo faz assim, então vou continuar fazendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você quer ter resultados bíblicos? Tenha comprometimentos bíblicos, a palavra de Deus.